A história do leite no Brasil começa por volta de 1800 e com a imigração da família real em 1808, ela se intensifica. Na literatura brasileira, a primeira referência ao leite no Brasil é do padre Manuel da Nóbrega, feita em 1552. Na época do ciclo do ouro de Minas Gerais, fazendas em municípios que se formaram fabricavam queijo e manteiga de forma rudimentar, com oficinas caseiras de laticínios para consumo doméstico. Muito se diz que o queijo foi descoberto casualmente por povos ancestrais. Eles perceberam que o leite tinha coagulado ao ser guardado num odre feito com estômago seco de carneiro. No Brasil, no começo do século XIX, se fazia queijo usando estômago retirado de animais selvagens. E por muito tempo, os laticínios usaram enzimas digestivas para a produção dos queijos. Mais para frente é que adotaram o uso do coalho químico. Só que antes de chegar ao coalho químico, temos a história que envolve a chegada da corte no Brasil, em 1808, que trouxe para o país uma gastronomia baseada no leite, na manteiga e queijo. Os produtos eram novos nessa terra. Os índios nunca tinham visto vacas e nem sabiam ordenhar. Tanto é que o ponto de partida da pecuária bovina brasileira teve origem em 32 vacas vindas da Espanha e Portugal. Anos depois virou prática importar gado da Europa para melhorar o rebanho. Em 1850, foi importado o primeiro exemplar de gado holandês na região. Na verdade, foi no Brasil, a fazenda Passa 3, lá em Mantiqueira. Chamava-se Patuá. 8 anos depois, chegou o primeiro, o segundo exemplar do gado holandês. O cruzamento dos gado holandês, gado enraçado, gado nobre, com o gado raiz daqui, gado mestiço, é resistente, mas não produzia muito leite. O gado holandês produzia muito leite, mas não era tão resistente. A junção desses dois gerou um gado de excelente qualidade. Isso aí incentivou os fazendeiros da região toda ali. Todos começaram a caprichar mais no rebanho, modernizar as fazendas. A região passou a ter uma bacia leiteira no estado de Minas Gerais, uma das maiores do estado. O rebanho em expansão e a abundância na produção leiteira contribuíram para a criação do polo laticinista. A cidade de Santos Dumont, conhecida em outros tempos como Palmira, foi precursora, fundando em 1888 a primeira fábrica de laticínios do país e da América Latina, representando um marco na transição da produção caseira dos laticínios para a industrial. O pioneirismo surgiu pelo sonho do médico e pecuarista Dr. Carlos Pereira de Sá Fortes em produzir no Brasil queijos com a mesma qualidade dos europeus. Aí, ele foi à Europa estudar e importar equipamentos para erguer a companhia de laticínios da Mantiqueira. Carlos Pereira de Sá Fortes ergueu as margens do Rio Pinho, lá na Mantiqueira, a primeira indústria de laticínio. São Simão passou a ser o melhor queijo do Brasil. Isso, inclusive, foi atestado pelo imperador Dom Pedro II, na última viagem que ele deu antes da proclamação. Ele esteve na região aqui de Barbacena e provou os queijos fabricados na Mantiqueira e achou os queijos tão bons quanto os que ele utilizava lá na corte, né? Os queijos mais sofisticados vinham da Europa, nos porões dos navios, acondicionados em latas. O primeiro produto lácteo industrializado no Brasil foi o queijo do Reino. Era uma mercadoria inspirada no queijo holandês Edam. O queijo do Reino recebeu esse nome por ser um produto muito consumido pelos integrantes do Reino de Portugal. Para produzir com a qualidade desejada, a companhia de Carlos Pereira de Sá Fortes contratou 2 técnicos queijeiros, que foram para a Holanda para se aprimorarem e dominarem as técnicas da produção dos queijos. Mandou 2 técnicos, Berto e Duque, para na Holanda se aprimorar na fabricação. Eles vieram tentar fabricar, no início deu muito certo, voltou. Pequenos detalhes, voltaram, analisaram os detalhes que faltavam, inclusive em relação à maturação, resfriamento. Aí conseguiu fazer o queijo de excelente qualidade. Alberto Buch e Gaspar Jung foram, junto com Carlos Pereira de Sá Fortes,
precursores na implantação da indústria de laticínios no Brasil e tiveram grande contribuição na fabricação do queijo do reino. Eles incorporaram em 1907 a fábrica de Mantiqueira. O fundador da indústria de Mantiqueira, Carlos Pereira de Safortes, foi para o Rio de Janeiro ser diretor da Companhia Brasileira de Laticínio e de um branco, parece comercial agrícola, lá no Rio de Janeiro. Então ele passou a empresa para Alberto Buch. Alberto Buch e Gaspar Jung expandiram fábricas em outras unidades produtivas. E a chegada da ferrovia foi fundamental para enviar o leite in natura, para abastecer a capital e facilitar o transporte. Um fator interessante é que para transportar o leite da fábrica de laticínios até a plataforma da estação, foi criado um transporte sobre trilhos com tração animal, um dos primeiros do Brasil também. Durante muitos anos, a rede ferroviária tinha uma linha de trem chamada Leiteiro, que uma boa parte dos vagões era para transportar leite. Em Palmira, toda a produção leiteira era usada pela fábrica. Até Alberto Santos Dumont forneceu leite, produzidos na fazenda em Cabangu, para a Companhia Buch. O queijo do reino, marca Borboleta, carro-chefe da companhia, tinha caído no gosto dos consumidores e era vendido em todo o país. Queijo Borboleta, um dos primeiros nomes que deu, era um queijo vendido no Brasil inteiro. Queijo de manteiga, marca Borboleta. A sociedade envolvendo Alberto Buch e Gaspar Jung foi desfeita em 1921. Também no início da década de 20, Pedro Ribeiro funda em Palmira a Companhia de Laticínios Santa Marta e tem como sócio Galileu Fonseca. Dessa sociedade nasceu a Ribeiro Fonseca Laticínios, que se tornou uma gigante no setor, não só em Minas Gerais, como no país. Durante mais de um século, a cidade ficou nacionalmente conhecida por produzir os melhores queijos do Brasil. O pessoal do Brasil inteiro adorava o queijo de Palmira. Vamos lá, queremos comprar aquele queijo de Palmira, Numa época já se fabricava queijo em outras regiões, mas o daqui era especial. Então, o queijo Palmira ganhou um nome quase que automaticamente. Em 1920, Pedro Ribeiro registrou a patente, queijo Palmira, existe até hoje. Na década de 60, Ribeiro Fonseca se tornou uma potência tão grande que incorporou também Alberto Buch. Sim. Então, se tornou um gigante no setor do Brasil. Quando o Albert Buch, visitando aqui na nossa região, viu a nossa altitude, o nosso microclima, viu que era idêntico ao de Edam, da Holanda. Começou a fazer o queijo aqui, fez uma fabriqueta e chegaram a ter 60 fabriquetas aqui na região da Serra da Mantiqueira, até que a Ribeiro Fonseca assumiu o queijo do reino, que os holandeses foram embora. O Sr. Galileu Fonseca e o Pedro Ribeiro assumiram as marcas Palmira e batizaram Palmira e Borboleta, que hoje já tem 100 anos. O Sr. Galileu foram surgindo outros laticínios e ele comprou vários laticínios. Então, até 1995, a Ribeiro Fonseca detinha 90% do mercado de queijo reino no Brasil. Era a maior arrecadadora de ICMS do estado. Só que na região nossa de Santos Dumont, ela tinha 550 empregos diretos, fora, né, toda a cadeia produtiva que empregava muito, era uma empresa muito forte aqui na região. Então, assim, a identificação vem o nome Palmira também, né, a cidade, na lata você tem a foto da antiga Palmira, então acho que a identificação é total. Além do queijo do reino, no início do século XX, com o desenvolvimento do setor, surge também na Mantiqueira, em 1923, no município de Palmira, a primeira fábrica de coalho do Brasil e da América do Sul. Com o advento da indústria de laticínio, começou a aparecer indústria de laticínio em vários locais de Minas Gerais e do Brasil. Aí o coalho, que é o produto utilizado para coagular o leite, ele era todo importado. Com a eclosão da Primeira Guerra Mundial em 1914, muitas fronteiras fecharam, as importações ficaram difíceis. O meu avô, João Quinho, que era gerente da fábrica de laticínio
de Mantiqueira. Nessa época já era proprietário da Alberto Buch, ele era técnico de laticínio na Holanda. Quando ele veio para o Brasil, ele veio trabalhar numa montagem de um equipamento aqui e acabou, de refrigeração em Juiz de Fora, acabou ficando. Foi ser gerente da fábrica de Alberto Buch em Mantiqueira. Ele sabia o processo de aplicação do quário, que é uma enzima retirada do estômago de bezerros. Então ele voltou na Holanda, se aprimorou, voltou para o Brasil e fundou também em Mantiqueira, em 1923, a primeira fábrica de coalho da América do Sul. Então isso teve um impacto muito grande na fabricação de queijo. Não só o queijo industrializado, mas como o queijo caseiro, o nosso popular queijo mineiro. A partir do momento que o vidrinho de coalho poderia ser encontrado nas mercearias, nos empórios, pequeno sitiante, ele passou a fabricar o queijo em casa. Foi quando o queijo mineiro realmente teve um boom de fabricação muito grande em Minas Gerais. A expansão do queijo mineiro tem muito a ver com a chegada do coalho nacional. Porque o queijo mineiro ele tem uma particularidade. Se você usar o método artesanal de coagulação, ele faz o queijo, coagula o leite, mas não conserva. O coalho, que é a fórmula que meu avô trouxe da Holanda, o Ronquinho, ele coagulava o leite para fazer o queijo e conserva o queijo. Lembrar de queijo é lembrar de mineiro. Por que essa região? Porque aqui nós estamos no alto da Serra da Mantiqueira, a 1.280 metros de altitude. O nosso leite aqui tem uma qualidade diferenciada, dá queijos superiores de quem faz o queijo lá do nível do mar. O nosso leite propicia queijos de altíssima qualidade, inclusive o queijo do Reino. O queijo do Reino é produzido atualmente em várias cidades do Brasil. Ao longo dos anos e das crises, a cidade de Palmira não tem mais a produção expressiva daquela época, em que era referência e polo laticinista. O mundo sofreu uma transformação muito grande, né? E nesse caso da indústria de laticínio também. Agora, uma coisa que nunca vai apagar é a memória e a tradição, isso aí ninguém tira da nossa cidade. E o queijo Palmira será queijo Palmira para sempre, né? As marcas Palmira e Borboleta da Ribeiro Fonseca têm continuidade na produção por meio do Laticínios Nosso, há mais de 20 anos na zona rural do município de Antônio Carlos. A produção de queijo do Reino, hoje, ela tem várias cidades, vários laticínios, mas o Laticínios Nosso, com o queijo do Reino, Milano, Palmira e Borboleta, somos os maiores produtores de queijo do Reino do Brasil hoje. O Minas Gerais não é um grande mercado consumidor para os laticínios aqui, e em especial o queijo do Reino. 95% do nosso queijo ele vai para o mercado do Nordeste e os outros 5% é distribuído para o Brasil, e Minas Gerais é mínimo mesmo. No Brasil, é o segundo segmento mais importante da indústria de alimentos, de acordo com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa. Atualmente, a produção de leite está presente em todo o território nacional e em mais de 99% dos municípios brasileiros, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE.